A gente está vendo 23 milhões sendo tungados da população brasileira e ninguém fala nada. E a gente aqui está preso em questão de joia de Bolsonaro. Quantos kits de joia de Bolsonaro dá para comprar com 23 bilhões? Uma notícia pipocou no noticiário. É óbvio que ela pipocou no noticiário, senão não seria uma notícia. Mas nesse meio tempo, entre eu chegar na Revista Oeste e começar esta análise, que hoje vai ser tiro, porrada e bomba, como diria a Valesca Popozuda, pipocou esta notícia aqui. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje pela manhã a PEC da anistia. Da anistia dos presos do 8 de janeiro? Não. Da anistia dos investigados por inquérito de fake news? Não. Na anistia dos jornalistas Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, da anistia do Marcos Duval naquela operação indecorosa, Operação Disque 100? Não. A anistia das joias? Não. A anistia do que então, Pavinato? A anistia deles próprios, que pode ser o 4º perdão concedido pelo Congresso Nacional aos partidos políticos por descumprirem normas eleitorais. A votação em plenário pode acontecer ainda hoje. A organização Transparência Partidária estima que a anistia chega a 23 bilhões de reais, se contadas apenas as contas pendentes entre 2018 e 2023. O diretor da entidade, Marcelo Issa, disse que essa proposta é inaceitável. Aspas. Não se trata apenas de uma anistia financeira, mas de uma série de medidas que podem comprometer ainda mais a pouca credibilidade dos partidos políticos junto à sociedade. Fecho aspas. Pessoas ainda morrem presas sem que sejam cumpridos, observados os requisitos do devido processo legal, as garantias do processo penal. Felipe Martins continua preso político, embora em casa, mas continua. Uma mulher teve metástase no câncer de tireoide que estava em estado inicial. Clesão morreu. E a PGR acha que o Alexandre de Moraes não tem que observar o prazo razoável. Tudo isso porque se trata de um combate contra crimes antidemocráticos. Bastava que o Congresso anistiasse e nada disso estaria acontecendo. Mas essa notícia, professor Suano, revela que o Congresso, quando quer, ele trabalha. E ele sempre quer quando envolve dinheiro para ele. Ele sempre quer enfrentar o Supremo quando o Supremo quer parar com as emendas PIX. Agora, quando se trata da vida do povo brasileiro, a gente não consegue ir adiante. Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti, cumprimento a Geise, a Dani, Luiz, a todos aqueles que nos acompanham, essa equipe maravilhosa da Oeste. É interessante que, como você falou, quando eles querem, eles trabalham. Por incrível que pareça, eles trabalham muito, mas só para coisas inúteis e para os seus interesses privados. Se você tiver a oportunidade de... os cidadãos tiveram um dia a oportunidade de transitar pelo Congresso Nacional, eles vão ver uma movimentação e um trabalho maravilhoso apenas para os interesses próprios. Tanto que eles ficam trabalhando fora em maior parte do tempo, porque é lá fora que existe aquilo que pode articular os seus interesses para depois eles negociarem dentro do Congresso. O que não existe é um trabalho voltado para o povo brasileiro. Aí você vê essa PEC da anistia. Como você disse, é uma PEC da anistia que eles anistiam a si próprios. Você falou, tem todos esses elementos que poderiam ser anistiados nesse momento por questões que estão erros processuais, questões que são antijurídicas ou questões que vão contrária à Constituição, mas eles poderiam anistiar outras coisas, como, por exemplo, as dívidas reais dos estados, que colocaria os estados em condição de fazer investimentos na saúde e na educação. E o caso do Rio Grande do Sul, exato, né, que é um caso urgente. Que nem dívida mais tem.
Essa é a verdade, eles não têm mais dívida, eles dizem que a dívida não tem, eles ficam enganando. A única coisa que eu vejo é que o nosso governador do Rio Grande do Sul é um grande culpado em parte expressiva do que está acontecendo. Aí a questão, olha o argumento, isso pode afetar a credibilidade dos partidos políticos. Alguém, por favor, quem daqui vai contar para, eu não sei quem foi o analista que falou isso, não sei se foi um jornalista, ou foi um analista, ou foi um técnico, alguém precisa contar para ele. Os partidos políticos não têm credibilidade nenhuma. Porque nenhum partido tem, na realidade, um projeto de país, um projeto de governo e um projeto de respeito pela sociedade. É apenas o quê? Uma plataforma padrão que muda alguns elementos que dizem respeito aos seus valores, que eles supostamente irão defender, e uma estratégia espetacular para chegar no poder. É apenas isso, os partidos não têm mais credibilidade. Curiosamente, e aí eu sempre cito o Golbery, curiosamente o Golbery foi um dos grandes responsáveis pelo que nós temos aí, que foi consolidado pela Constituição de 88, que pegou aquilo que era uma estratégia do Golbery de proliferar a quantidade de partidos. Por qual razão? Ele defendeu o pluripartidarismo, porque ele acreditava que se assim fizesse, a extrema esquerda e aqueles à direita que não iam compor com o centro, iriam se pulverizar. A esquerda entendeu, fechou entre si. E aí quem foi que ficou, afinal de contas, pulverizado? Foi o centro, e a Constituição de 88 consolidou esse modelo partidário que já deveria ter sido modificado na sua essência. Eles não têm mais credibilidade. Agora, apenas para encerrar, nós vimos a imagem de Sua Excelência o senador Alcolumbre. Se prepare, porque o senador Alcolumbre é o mais cotado para ser presidente do Senado. Por incrível que pareça, nós vamos sentir saudade do marasmo do Rodrigo Pacheco e a incapacidade do Rodrigo Pacheco fazer alguma coisa quando o Alcolumbre estiver lá, porque ele decide fazer qualquer coisa que diga respeito aos seus interesses, ao do seu grupo. Nós vamos acabar sentindo saudade do Rodrigo Pacheco, dizer, pelo menos ele não fazia nada. O Luiz Arthur Nogueira, a gente tem aqui, né, esse valor, que é um valor pornográfico, 23 bilhões. É pornográfico. É mais do que o governo vem concedendo para os amigos do Lula, os irmãos Wesley, 1,5 bilhão de termoelétrica. É muito mais do que a gente vê o que está acontecendo dentro do Ministério de Minas e Energia. É muito mais do que as licitações de campinho para o ministro do Esporte, o Fufuca. A gente está vendo 23 milhões sendo tungados da população brasileira e ninguém fala nada. E a gente aqui está preso em questão de joia de Bolsonaro. Quantos kits de joia de Bolsonaro dá para comprar com 23 bilhões? O nosso impacto, a nossa dívida, o nosso déficit, quanto não dava para melhorar com esses 23 bilhões? Aí a gente fica no reme-reme de joia. A gente fica num reme-reme de cartão de vacinação. E isso mostra que nesse Congresso também ninguém tem compromisso com o presidente Bolsonaro. Disse, o Congresso conservador. Ninguém tem compromisso com o presidente Bolsonaro. Porque para anistiar os partidos foi vapt-vupt. E agora, para anistiar bobagem, eles não anistiam. Pois é, que não é nem anistiar, eu falo revogar, porque para anistiar tem que ter a condenação primeiro, tá? Vou deixar claro aqui, faz um projeto de lei que revoga esses tipos ou regula o recebimento de presente. O recebimento de presente foi permitido até agora e daqui pra frente vai ser assim ou assado. Mas faz alguma coisa, só pensa no bolso. Pois é. Pavinato, sabe o que me assusta esse número de 23 bilhões de reais? Em primeiro lugar, para ter chegado nesse valor, haja coisas erradas que os partidos fizeram, hein? Haja transgressão da lei, porque para você receber tanta multa a ponto do bolo total ser 23 bilhões de reais, eu fico pensando qual foi o impacto de tanta coisa errada que os partidos fizeram na última eleição, por exemplo, para receber tanta multa. Então esse é um ponto número 1. Precisa também entender até que ponto o TSE, presidido na última eleição pelo Alexandre de Moraes, cujo tema será abordado daqui a pouquinho, até que ponto o TSE também não exagera nas multas. Não vou entrar no mérito, precisaria analisar caso a caso. Agora, Pavinato, eu queria mencionar aqui o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, que adora dar palpite em tudo, adora legislar, adora inclusive intervir dentro do Congresso, vai ficar quieto sobre essa PEC? Não vai declarar que isso é inconstitucional? Outro ponto, apenas 2 partidos votaram contra na Câmara, o PSOL e o Novo.
O pessoal adora entrar com ações do Supremo para tudo. Não vai entrar com ação contra isso? Ou seja, o silêncio do Poder Judiciário referenda esse absurdo do Congresso Nacional. É o silêncio dos indecentes, né, Dani? Olha, sem dúvida, Pavinato, eu fico transtornada, na verdade, quando nós temos que noticiar tantas vezes esse tipo de situação. Na verdade, todos nós somos reféns dos partidos políticos, não é? Eles mandam e desmandam no país. Aqueles que querem e têm realmente uma boa intenção de entrar para a política, acaba tendo que entrar em algum partido político. E, aliás, até o diretor da Organização de Transparência Partidária, o Marcelo Issa, ele disse aqui, comprometer ainda mais a pouca credibilidade dos partidos políticos, e eu concordo com o Suan, já não existe nenhuma credibilidade dos partidos políticos junto à sociedade. O que existe hoje é que nós estamos todos reféns desse sistema. E, aliás, né, infelizmente, para além de sermos reféns dos partidos políticos, os legisladores, eles continuam sempre, o foco e a prioridade é legislar em causa própria para se manter no poder. É claro que eles não vão querer fazer o que é certo, não é cumprir a lei ou cumprir as regras tal qual qualquer cidadão precisa cumprir. Se nós levamos multa de trânsito ou multa por qualquer coisa, nós temos de pagar, a não ser que se prove realmente que aquela multa foi colocada de forma inadequada ou ilegal, porque a pessoa provou que não tinha nada a ver com aquilo. Mas todos nós precisamos cumprir, mas eles não. Todos eles que estão em Brasília, deslocados completamente da realidade, eles todos acham que estão acima da lei. E claro, porque eles sabem que eles podem legislar em causa própria. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.